Seja bem-vinda ao Íntima Flow, Um podcast sobre ginecologia moderna, regenerativa e integrativa. um espaço para falarmos sobre autocuidado, sexualidade, menopausa, hormônios e saúde íntima. De uma forma clara, sem tabu e com muita base científica. O assunto, ele gera, eu acho que é um dos maiores tabus que a gente encontra, né, Silvana? Nós vamos falar muito sobre o que a gente pode fazer na paciente com câncer de mama. O que que a gente pode associar? Como a gente pode evitar os danos e o estrago que essa doença causa nas nossas pacientes? Como que vamos tirar o sofrimento delas, né? E muitas vezes elas trazem aqui sintomas e que já vem se sofrendo com isso há muito tempo, só que com muito medo e às vezes até com outras opiniões de outros profissionais de que realmente não tem o que elas fazerem, porque elas são pacientes oncológicas, então elas não podem fazer nenhum tipo de tratamento. Isso. E aí a gente sabe que muita paciente que entra com câncer de mama, ela entra numa menopausa muito precoce, uma menopausa cedo. E essa menopausa, ela vem como uma avalanche. Então, a paciente já está num momento que ela tá. Ninguém recebe um diagnóstico de câncer de uma maneira tranquila. Ninguém recebe um Com diagnóstico certeza. de câncer, feliz, mas a gente recebe com uma preocupação. E quando ela passa por um tratamento, muitas vezes uma quimioterapia, uma radioterapia, que já muda a parte estética da paciente. Ela muda. Nós mulheres, te imaginou sem cabelo? Te imaginou muitas Mexe com vezes tudo, com né? o corpo alterado? Tu passa por um momento difícil na vida. E quando tu vence esse momento difícil, que graças a Deus, toda mulher fazendo prevenção, hoje em dia a gente está conseguindo descobrir os cânceres de uma maneira mais precoce, e a gente está conseguindo dar o giro, né, Sil? É, e trazer sobrevida para elas, né? O diagnóstico precoce, prevenções, trazendo sobrevida para elas. Muita Exata. coisa mudou em relação ao câncer, A né? gente, Hoje em dia tem tratamentos que são modernos. e aí, quando ela passa por tudo isso, ela se depara com uma menopausa. E Ela faz olha, o que agora? e a coisa que vem na cabeça dela primeira é: eu sou um paciente oncológico com um câncer de mama e eu não posso repor hormônio. E aí ela tem uma secura vaginal muito importante. Ela tem fogachos, ela tem insônia, ela tem uma perda de massa muscular, ela tem a vagina Osteopenia. osteopenia, ela tem uma vagina que sangra quando tem relação, ela não tem desejo sexual. E essa normalmente é uma mulher de 45, 40, 50 anos. Ela Ou às tem vezes até menos. até menos, 30. E ela tem toda uma vida para seguir pela frente. E aí, ela faz o quê, essa mulher? E muitas vezes ela procura o profissional que não está bem atualizado, e o profissional também fica com medo de tratar essa paciente. Porque dá medo, né? Claro que dá Dá medo. medo. Você vai utilizar um hormônio, você vai fazer reposição nessa paciente e você vai trazer um risco adicional? É uma paciente que é hormônio dependente, o tipo oncológico dela, e você vai dar o hormônio? Não tem como, a gente fica com um receio muito grande. Claro que sim, óbvio. E isso gera um impacto na qualidade de vida da paciente. Muitas vezes ela fica com essa secura, com esse desconforto, e tal, ela não consegue mais nem mesmo se sentir mulher. Eu acho que isso é o grande ponto, né? Muda tudo, né, amiga? Muda como ela se enxerga, muda o relacionamento dela. É, eu escutei um dia de uma paciente me falando, eu não me sinto mais mulher. Eu tô com medo do meu marido, eu não quero nem que ele me olhe, eu acho que ele tá com pena de mim. Então, olha que como deve ser sofrido, né? O Como tanto que mexe com tudo. Como é uma judiaria isso tudo, né, Sil? E aí a gente começa, hoje em dia, cada vez tem novidades, a gente percebe que tem muita novidade vindo. E uma das grandes novidades que a gente sabe que a gente pode usar com uma segurança total é o uso de energias, né? A A gente tem tecnologia. as tecnologias, todos os estimuladores de colágeno, a gente pode utilizar de uma maneira segura nas pacientes. Tanto laser de CO2, ultrassom microfocado, radiofrequência, a gente pode usar com uma ampla segurança e melhorando alguns dos principais sintomas dessas pacientes. E hoje a gente já tem muito embasamento científico, né, amiga, sobre a segurança dessas tecnologias, porque antes ninguém sabia exatamente o que que o laser vai fazer. Será que ele não vai desenvolver algo que pode, né, piorar ou estimular o câncer que estava dormindo ou que tinha sido curado?
né? Até que ponto que essa tecnologia teria algum impacto ou não. Ou E até hoje, realmente, mesmo, desculpa, ou até mesmo a lesão, né? Você não vai gerar uma lesão? sim, sim, e o medo disso, né? Então, hoje a gente já tem muito respaldo na literatura da segurança dessas tecnologias, e eu acho também que essas tecnologias elas estão mais difundidas e o acesso a elas também ficou mais fácil por parte das pacientes. Nós, como profissionais, de ter mais mão em lidar com essas tecnologias, que antes a gente não tinha, Antes era só o e dermatologista, né? só o dermatologista. Então, hoje a gente pode dividir até a plataforma com o dermatologista, né? Quantas É? clínicas dermatológicas tem o ginecologista junto? Porque é isso, a gente começou a aprender mais a lidar com essa tecnologia, a manipular essas plataformas, e trazer essa segurança para as nossas pacientes. Porque, amiga, todos os dias a gente recebe paciente, todos os dias, no consultório, com alguma queixa relacionada à parte ginecológica genital, todos os dias. Seja lá paciente oncológica, que vai ser o nosso ponto hoje, né? Vai ser o nosso tópico hoje, mas algumas pacientes no climatério e na pós-menopausa. Então, todos os dias a gente tem a chance de ajudar alguma mulher. Não E importa a aí, tecnologia que você vai não. escolher. E a gente sabe que botando a tecnologia bem adequada, escolhendo a tecnologia melhor, a gente sabe que a gente tem uma melhora muito importante. Vamos falar, por exemplo, da radiofrequência, né? Ela tem um benefício, ela atinge a mesma profundidade de um laser de CO2. As duas Sim. tecnologias são super importantes. Importante se tu tiver acesso a uma tecnologia, tu utilizá-la, independente de Qualquer, qual for, né? qualquer for. E a gente percebe que muitas vezes as pacientes vêm tão atrofiadas no consultório, chegam tão ressecadas, que a manopla do laser de CO2 não consegue nem entrar. E aí É difícil. machuca, sangra, fica difícil. E aí a gente pode muitas vezes entrar com uma radiofrequência que tem uma manopla um pouquinho menor e que ela vai fazendo um aumento da temperatura gradual, mas ela não agride de uma maneira tão rápida quanto o CO2. Então, a gente botar qualquer uma das tecnologias vai ser sempre benéfico. A gente nunca vai ter algo ruim com o uso delas. É claro que se a gente Sim. puder escolher e poder até juntar, às vezes usa uma, usa outra, combina as É, tecnologias, associa associa, a resposta é fantástica. Mas e aí vai ter. me pergunta, como é que funciona essa tecnologia? Será que dá certo? Eu adoro a radiofrequência, né? Eu sou apaixonada pela radiofrequência. Eu já trabalhava com outras tecnologias antes e eu tenho gostado muito da radiofrequência não ablativa pela questão do conforto. É o que você falou, amiga. Às vezes uma paciente muito atrofiada não entra a manopla, né, de outras tecnologias. Então, a radiofrequência não ablativa, ela acaba que ela é mais confortável. A manopla dela, ela é mais fina, então acaba que é mais confortável quando entra dentro da vagina. Não precisa de anestesia, né? Não precisa o paciente vir uma hora antes para passar o anestésico. Na hora que você está fazendo, ela é confortável, ela não gera dor, porque ela estimula o colágeno através do calor e você consegue fazer tanto dentro quanto fora. Então, a paciente vai ter os benefícios funcionais dentro da vagina, por esse estímulo de novo colágeno, mas também vai ter o aspecto físico, né? Vai ter uma melhora na estética. E que mulher que não quer se sentir bem como um todo, né, amiga? Ter uma resposta da funcionalidade, mas ter um aspecto mais bonito da vulva. Todo mundo quer, né? A Todo gente mundo, associa tudo. A gente todo mundo alia o quer, funcional com o infelizmente. estético, e tá tudo bem. Exatamente. E é isso que a gente quer, né, Sil? Imagina É coisa isso que a gente boa. quer. Não tem coisa melhor. E ela age de uma maneira muito interessante, a radiofrequência, porque ela chega até 45, 46 graus. Normalmente é o ideal intravaginal, né? E ela vai estimulando essas ondas de calor, que vai estimular, aumenta a circulação de toda a vagina, ela aumenta a lubrificação, aumenta melhora a função da mucosa, fica sendo uma mucosa que consegue contrair melhor, tem uma resposta melhor. E o interessante, se a gente for ver no que a gente chegou nesse tema que é na paciente oncológica, muitas vezes ela está tão ressecada por uso de medicações que não tá tamoxifeno, que resseca muito, e ela, a nossa própria anastrozol, tem respostas muito grandes. O que que nos chama a atenção? Que a gente pode começar gradual. Então, pode ser que a paciente, quando chega pela primeira vez, ela não comece com um grau, até a temperatura que a gente quer, chegar na potência que a gente quer. A gente consegue diminuir e preparando essa mucosa, ajustando ela aos pouquinhos e até a gente ter a resposta que a gente realmente deseja. E olha que interessante, né, amiga? Quantas pacientes na primeira, quando começa o procedimento que você introduz a manopla, tem uma certa resistência, né? Então, Sim. aquela musculatura rígida, atrofiada, contraturada, às vezes pós-radioterapia, né, quimioterapia. E quando você vai começando o procedimento e vai aquecendo aquele tecido,
essa musculatura vai relaxando, vai tendo uma elasticidade melhor e no final ela já fica feliz, porque ela conseguiu fazer, é rápido o procedimento, né? E de uma forma muito confortável. Ela vai percebendo essa melhora. E isso na primeira sessão. Então, que resultados bons que vão tendo depois da segunda e da terceira sessão. Ela tem uma E tem uma resposta. resposta rápida. Uma resposta muito boa. E assim, uma coisa que as pacientes pensam, eu fiz a primeira vez, melhorei, mas não melhorei 100%. Porque a gente tem que entender que é um processo gradual, né? A gente muitas O vezes, corpo, né? o corpo É do precisa. corpo dela. É. Tu tem que pensar que está estimulando o colágeno, né, Sil? E esse estímulo de colágeno vai até 21 dias dando resposta. Então, a gente tem todo esse período para o nosso organismo dar estímulo, dar resposta e nós ter o resultado final. É Tem que claro se que quando a adaptar. gente olha no início, a gente diz aquele efeito glow, assim, que a gente Aham, gosta, o mas Cinderela. é o Cinderela. Mas a gente sabe que depois vai mudar e depois ele vai voltar e vai se reestabelecer. Muitas vezes eu digo para o paciente, espera que aos pouquinhos, são pequenos efeitos sutis que vão melhorando e que a paciente vai percebendo a resposta aos pouquinhos, né? E muitas vezes não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira sessão. Ah, É uma combinação que tem que ver. Porque cada corpo é um corpo, né? Se olha, eu uso óculos, você não. Cada corpo responde de uma maneira sim, diferente. responde de um jeito. Mas o que eu percebo muito, amiga, são as pacientes oncológicas que na primeira sessão elas já me trazem uma resposta bem favorável, sabe? Elas já me falam: olha só, eu fiz uma sessão, mas eu já tive uma resposta, não 100%, mas já começou a quebrar algo ali, né? Já começou a melhorar. Então, às vezes, até o medo em relação à região íntima, até em ter alguma intimidade com o parceiro, já começa a diminuir, né? Então, Começa como a você cair. falou, vai melhorando a lubrificação, vai melhorando a vascularização, então até a sensibilidade da região vai mudando, né? Claro que a gente sabe que desejo sexual, libido nessas pacientes, às vezes está muito lá embaixo, Mas né? Na grande maioria. a gente sabe Então, que se tu melhorando a vascularização do clitóris, tu vai ter uma melhora do libido. tu vai ter um estímulo a mais, né? Então, assim, olha que legal. Não só lá dentro, mas como nessa parte por fora da vulva também é importante a gente ter esse estímulo, essa sensibilidade aumentando. Eu gosto demais da radiofrequência, a Até gente usa porque muito aqui no consultório. quando a gente faz a radiofrequência externa, tem um momento que tu faz bem no clitóris, né? Em cima do clitóris, né? Além de nós fazer na parte interna, quando tu faz bem em cima no clitóris, tu tem que lembrar que esse mesmo estímulo de entrar uma onda de calor, de melhorar. Tu imagina um cano seco, rígido, tu bate e quebra, machuca, é Sim. desconfortável. Tu imagina quando tu dá estímulo, tu vasculariza, tu melhora a perfusão, tu vai melhorar a sensibilidade. Então, claro que quando a gente fala em libido feminino, a gente tem que botar uma telinha cheia de botões, assim, uns 200 botões ali para nós poder conseguir chegar. Mas e tu melhorar o teu estímulo, e tu melhorar ali o toque, a sensibilidade, a gente tocar numa pele rígida, ruim, que tu manda mal toque e rasga, às vezes por secura, por estar tão fina, e aí gera uma fissura, abre, incomoda. Não tem como ter desejo, como ter. Tem como, não tem como, gera medo, E aí, gera medo. tu estimulando ali, tu melhora a vascularização, melhora a consistência da pele, tu acaba tendo uma melhora como um todo na paciente. Sim. E a paciente oncológica que já passou por esse tratamento, ela merece ter um bom cuidado, né, Sil? Ela merece ter algo que ajude ela, porque isso impacta a vida. Como é que tu passou um desafio gigante, tu tá ali com o teu parceiro, como é que tu não vai ter uma intimidade? Muitas vezes tu é nova, né? Como é que tu vai ter uma intimidade? Como é que tu vai se sentir desconfortável? Sabe que muitas pacientes, por estarem muito secas, elas chegam a sangrar. Sim. E fora, amiga, que às vezes não entra, né? Não consegue ter penetração. Qualquer estímulo de manipulação externa também vai ser desconfortável, porque, como você falou, é uma pele muito, muito friável, então às vezes até o toque incomoda, né? Então, realmente, você trazer opções de tratamento para essas pacientes de uma forma segura, que é nosso objetivo e a nossa pauta de hoje, né? Principalmente dessas pacientes que a gente merece todo o carinho, né? E toda a atenção com elas, que são as pacientes oncológicas, mas é trazer opções de tratamentos para os sintomas delas de uma forma muito segura, embasada, né? Em estudo científico, mas que realmente traga a funcionalidade para ela. E prevenindo, óbvio, né, as infecções urinárias de repetição, as incontinências urinárias, que também é consequência dessa atrofia muito importante. E além da tecnologia, né, amiga, que você também utiliza a radiofrequência no teu consultório. Isso, utilizo É, bastante. é, e eu gosto muito de falar assim que, como a gente já experimentou,
fazer a Já. radiofrequência na gente, a gente pode trazer com propriedade. Olha, ela é muito confortável, ela realmente ela não traz dor nenhuma, não tem dor, não precisa de preparo nem pré e nem pós. Eu até Então, preciso isso fazer a minha, hein, ó. eu acho que Eu já tá tenho na hora que de eu ir para tá Veranópolis, na hora de hein? tu vir para Veranópolis, eu tenho que deixar a minha em dia. Acho que já tá na hora de fazer esse retorno aí. O fato dela ser mais prática, né? De não precisar o pré, nem cuidados no pós, e às vezes até a paciente ter relação sexual no dia que fez a radiofrequência, isso também é muito interessante. É, ela É não tem você trazer o que tem de seguro e prático, todo mundo é, quer praticidade. ela não tem nenhuma restrição, né, se o uso da Nenhuma. radiofrequência. Então, isso é uma coisa que nos deixa muito tranquilo em utilizar ela, em utilizar com toda a segurança e com propriedade do que a gente está falando, né? Sim. As tecnologias, elas vieram para ficar, não adianta. Quem tem acesso, que tem possibilidade de ter acesso às tecnologias, tem que utilizar elas. O ginecologista ele viu o dermato refazendo e reajustando, tendo ótimas respostas. E o ginecologista viu que a vagina, a vulva são tecidos que precisam de cuidado. E foi atrás disso para poder melhorar, para poder dar retorno. A gente já veio com toda uma experiência que tem na parte dermatológica, e a gente veio trazendo essa experiência para nossa parte, e quem tem acesso à tecnologia não pode deixar. E aí eu vou levantar um tema muito importante. E é um tema, além de ser importante, ele é um tema que dá aquele medinho, aquela curiosidade. Tu já pensou em usar estrogênio tópico na vagina na paciente com câncer? Então, e o medo? Mas e a vontade que dá para associar? Não precisa usar uma coisa só, né? Você pode associar tratamentos. E aí? O que que trouxe lá dos Estados Unidos, diretamente de Harvard? Quais foram as atualizações do uso do estradiol, né, do estrogênio via vaginal, amiga? Então, a gente sabe que se nós conseguir associar o estrogênio via vaginal, tem uma resposta muito mais rápida, né, da energia e tem uma manutenção da energia, porque a energia de nós fazer só uma vez e esquecer não adianta, porque a gente vai envelhecer, nosso corpo envelhece. A gente precisa usar a energia associada, a manter uma manutenção, uma periodicidade, para nós não perder o efeito inicial. E o que que a gente cada vez mais tem? A gente viu que a gente tem segurança no uso do estrogênio tópico, né? O estradiol via vaginal é algo que nos dá segurança. Então, tem algumas medicações, tipo o Vagifem, que já tem estudos que está liberado para as mulheres pós-câncer de mama usar de uma maneira segura e tranquila. Agora, E que não entra como reposição hormonal não, sistêmica, né? É exatamente. reposição hormonal local. Então, isso eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa diferenciar. Existem as reposições sistêmicas, tanto transdérmica na pele, implantes, via oral, enfim, mas existem aquelas medicações que a gente pode utilizar, aqueles cremes com um hormônio vaginal. Então, que eles têm uma absorção local, não entra como sistêmico, né? Só que isso também precisa ser muito conversado sobre como utilizar essas substâncias e onde utilizar elas, né? Exatamente, porque quando a gente aplica a vagina, se a gente parar e lembrar, eu até gosto de desenhar para as pacientes no consultório, a vagina tem irrigações diferentes. Então, o fundo da vagina é mais irrigado do que o terço inicial da vagina. E Uhum. aí isso gera um impacto muito grande, porque algumas pacientes repõem, quando elas botam muito no fundo da vagina, tu começa a perceber que tem uma alteração sistêmica na paciente. E aí isso envolve um cuidado, por causa da vascularização que é maior, a paciente acaba absorvendo. É uma dose segura, não é uma dose que dá problema, mas às vezes ela sangra. Sim, Sangra e o no... medo? E o medo? Ele bate, né? Então não é só aplicar, a gente tem que saber como vai aplicar, onde é que vai aplicar, qual o sistema que a gente aplica, porque coloca muito no fundo, a gente tem que saber que se ela tiver um sangramento, foi porque ela deve ter aumentado algum nível de estradiol por essa absorção sistêmica. A gente sabe. Exatamente. Se o que pacientes que não têm câncer de mama, mas não têm receptores hormonais, a gente fica muito mais tranquilo. Isso a gente Sim, pode utilizar de maneira bem tranquila. Sabe que lá nos Estados Unidos, Dr. Elbre, tem um livro dele que é fantástico. Ele não é traduzido para o português, mas ele fala sobre o estrogênio no câncer, né? Ele é oncologista e a esposa dele teve câncer de mama e ela falou que ela preferia repor o estrogênio e vir a ter recidiva do câncer do que viver numa vida muito ruim a vida inteira. Então, imagina.
tá puxando muitas linhas de estudo para saber em que paciente a gente pode repor com uma certa segurança. Ele já está tendo respostas, ele está apresentando essas respostas para mostrando. Quem não tem receptor positivo pode repor, ok. Está na jornada de oportunidade, isso de via sistêmica. Mas via vaginal, a gente já foi liberado, faz 1 ano e meio mais ou menos, Legal. já tem essa liberação de reposição, mas é sempre importante cuidar. Não Sim, deixar o paciente botar. Onde? Botar muito é no. ensinar para elas. Ensinar para elas colocar mais na parte externa. Exatamente. Isso faz toda a diferença. E Faz toda a diferença. normalmente é a parte que a gente vai ter mais sensibilidade, né? Se for pensar, Sim. muitas pacientes têm dor, né? Quando o pênis começa a entrar. É na penetração superficial. E se Exatamente. você, se você tem segurança para colocar ali, já Já te ajuda bastante, né? E se é. você ainda associar alguma tecnologia que vai melhorar essa lubrificação, essa elasticidade, vai te trazer muitos benefícios. Só tem melhoras, né? Assim, então, a gente Só tem consegue melhores. perceber que tem uma importância muito grande. E ali entra também os nossos gels com ácido hialurônico. Também. Né? A gente pode repor bastante, associar junto. Porque a gente tem que pensar, não é que tu faz uma tecnologia, você tem que pensar o que que tu vai fazer para essa tecnologia ter a resposta no maior tempo possível. Sim, Né? duração. Duração. O que que a Até porque gente. é tempo, energia e dinheiro investido, né? É, Então você quer trazer o melhor e que dure por mais tempo. essa Porque tríade, utilizar. essa tríade é a pura verdade. Essa é a tríade E melhor. todo mundo tem que pensar, paciente que está investindo nisso, mas a gente, como profissional de saúde que está oferecendo para ela o que tem de melhor e mais moderno, a gente também tem que pensar nisso. A gente quer que essa paciente mantenha uma qualidade de vida, se sentindo bem, feliz, com as funções todas preservadas, mas também sem onerar demais ela. Exatamente. Porque é um conjunto, né? Senão a paciente não consegue dar continuidade ao Não tratamento. vale a A continuidade, gente claro tem que que sim. ajustar como um todo, né? Então, não é que a gente consegue fazer esses ajustes de colocar a energia adequada, de muitas vezes botar um estrogênio junto, botar, intervalar junto com ácido hialurônico, tópico, para poder melhorar a lubrificação, é super importante. Até porque se tu for pensar, a paciente que está muito ressecada, que não fez nada, que tem dor, mesmo depois de tu recuperar a vagina, quando tu encosta a mão, ela já contrai. Sim, Já sim. quer se defender, ela já Uhum, aperta. claro. E aí, esse apertado grava na memória que é um sinônimo de dor. Então, E você faz. e tu foge. E aí não deixa de ser algo prazeroso, passa a ser algo desconfortável, algo ruim. Então, muitas vezes, a gente já vem com aquela. Quando a gente mexe no nosso seio, ele tem uma sensibilidade. Quando tu bota Tem. a quimioterapia, a radioterapia nele, tu muda a sensibilidade dele. Então, tu já tem um lado feminino da mulher que tá diferente. Aí a introita, a entrada da vagina tá ressecada, tá dolorida. O teu ponto G, onde é que tu vai ter um orgasmo, tá duro. Imagina. Tu não consegue. Tu não Não consegue. consegue. Fora o abalo emocional, né? Às vezes o abalo no relacionamento, a libido que não tem, Que fica ruim. que fica ruim, né? Então, a gente trazer para elas essa possibilidade de pelo menos melhora local, né? Eu acho que isso é bem importante. É um conjunto de ações, né, que a gente tem que fazer. E ainda mais nessa, eu acho que quando tu pensa em câncer e qualquer intervenção ginecológica, todo mundo liga um alerta vermelho. Claro. Liga uma preocupação. E no momento que tu tem um respaldo científico, tu tem uma base científica e tu consegue ofertar uma possibilidade para a paciente, sem ela ter medo, sem ela ter receio, a energia é totalmente limpa. Ela é, não tem Já- nenhum, eu digo, o máximo que pode acontecer na energia é não acontecer nada. Que eu nunca vi não acontecer Mas nada. eu nunca vi não acontecer, amiga, porque às vezes com uma sessão você já tem pelo menos um pouco de melhora.